Você está ouvindo o programa Concentração Divina, abençoando sua casa e sua família. Toda vez que eu glorifico, você está ouvindo. Os seus anjos dizem amém. Programa Concentração Divina. Concentração Divina. Se eu morro, vou com Cristo pro além. Apresentação: Reverendo Luciano Lima e Pastora Ana Paula. O homem sofre porque quer. Jesus da força tem até. Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra está em livro de Mateus, capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois também sou homem sujeito ao poder da autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai. Digo a outro: vem, ele vem. Diz ao meu criado: faz isso, e ele faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como tu creu, te aconteça. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra, amado, que nos traz muitas revelações. Esta palavra nos traz uma meditação profunda. Porque, primeiro, esse centurião, o problema não é dele. Mas, na grande verdade, e muitas pessoas pensam assim: o problema não é meu. Sabe a ilustração do rato, aquele que ele entrou na casa e viu uma ratoeira. E ele ficou desesperado. Ele ficou apavorado. Quando ele viu aquela ratoeira, ele saiu gritando. Saiu apavorado, dizendo para a galinha: olha, tem uma ratoeira aí. A ratoeira: não, isso não é problema meu. Aí foi gritando até o porco: tem uma ratoeira aí. O porco disse: não é problema meu. Aí ele foi até uma vaca e disse: tem uma ratoeira aí. Não é problema meu, isso é um problema teu. E aquela ratoeira, ela acabou estourando numa cobra. E aquela cobra mordeu o dono da casa. E aquele dono da casa acabou vindo a falecer. E era uma estância, era muito longe, começou a vir todo tipo de parente de todos os lados. E naquele dia, alguém da casa: temos que fazer alguma coisa para esse pessoal aí, tem muita gente aí, para comer alguma coisa.
mataram a galinha. E depois, eles, esse velório vai durar mais uns dias aí, porque tem mais gente vindo de longe aí. Tiveram que matar o porco. E por fim, aquele pessoal não pôde voltar, eles tiveram que ficar por ali. Teve o velório, tudo, mas eles tiveram que ficar por aqueles lugares ali. Vieram de muito longe, e muitos... e aí eles tiveram que matar. Então, não é problema meu, mas o problema de uma pessoa pode se tornar o problema do outro. E aquele servo servia aquele homem. Aquele homem precisava dele. E ele também era amigo daquele servo. E ele vai ele sai dali porque ele vai procurar ajuda. Só que ele procura ajuda da pessoa certa. Tantas pessoas, às vezes, vão desabafar com pessoas que estão com problema. Pessoas que não estão preparadas para ouvir o problema do outro. E desabafa com todo mundo, menos com Deus. A pessoa não ora, a pessoa não tem comunhão com o Senhor. Ela procura todo tipo de recurso. Quando não tem mais o que fazer, aí ela procura Deus. Tem pessoa que deixa para procurar Deus na última hora. E ele resolve ir até Jesus. Ele chega até Jesus, está no versículo 5. E ele roga. O centurião chegou junto dele, um centurião, e rogou-lhe. Ele clamou e orou. Ele falou com o Senhor. Está na hora de você que está enfrentando essa luta, esse problema, essa dificuldade, você clamar, você rogar, você orar ao Deus que você serve. De repente você está colocando a tua expectativa em alguém, numa situação, mas existe uma saída. Você pode falar com Deus. Experimenta entrar no teu quarto aí, só você e Deus, e apresenta para Ele o teu problema. Apresenta essa situação aí. E a Bíblia diz: orai sem cessar. Fale com Deus, insista. O próprio Jesus falou que uma mulher, ela foi até o juiz para atender a sua causa. E Jesus diz, ele fala que esta mulher, ela começa a importunar. E todos os dias ela vai lá e pede: atende a minha causa, atende a minha causa. E um dia aquele juiz disse: vou ter que atender essa mulher, porque senão ela não vai parar de me incomodar. E Jesus estava falando uma ilustração a respeito de como deve ser a oração. Ele estava ensinando como que tem que ser a oração. Insiste. E a Bíblia diz que ele foi até Jesus e ele apresentou para Jesus o problema. Ele disse: olha, Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico, e ele é violentamente atormentado. Então, meu amado, ele estava sendo atormentado. De repente, ele estava com depressão, estava com muitos tipos de sentimento, porque era uma pessoa que andava e agora não estava andando mais. Era uma pessoa que podia fazer muita coisa e não podia fazer agora. Imagina como estava a cabeça desse homem. Ele devia estar perturbado, oprimido pela situação. E aquele centurião, vendo o sofrimento daquele homem, vai até Jesus por causa dele. Assim deve ser a igreja. A igreja, ela é intercessora. Os servos de Deus são intercessores. Eles apresentam para Deus os problemas dos outros. Problemas de pessoas que estão sendo oprimidas, que estão sendo, vamos dizer, afligidas por situações da vida. Então a igreja é que apresenta a Deus. Conforme está em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter do seu mau caminho, então ouvirei do céu e perdoarei
perdoarei as suas terras. Então Deus vai perdoar toda a terra, não só a pessoa que está clamando. Então é necessário, ele vai e apresenta Jesus. E qual foi a resposta de Jesus? Versículo 7. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Foi imediato, foi na hora. Jesus disse, ó, eu vou lá curar ele. Eu vou lá e vou dar saúde para ele. Porque Jesus quer te curar. Jesus quer te abençoar. Ele quer te ajudar. Isso nós não temos sombra de dúvida. Jesus disse, ó, eu vou lá e vou curar ele. Porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você sofra. Não é que você padeça. O que está faltando? Você procurar esse Deus. O que está faltando? Você ter responsabilidade com esse Deus. Você se envolver com Deus. Meu amado, e a Bíblia fala que Jesus foi... Por que a gente não corresponde a esse amor aí? Jesus, ele tem tanto amor, ele disse, né? Vocês são maus, vocês dão boas coisas para o filho de vocês, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Olha o amor de Deus, Deus quer te abençoar. Não tenha dúvida. Mas é que muitas vezes ele é o último a ser procurado. Ele é o último na agenda do camarada. Mas o camarada fica lá às vezes até murmurando, reclamando da vida. Por que eu sofro tanto? Por que a minha vida não vai para frente? Eu dou um passo para frente e 10 para trás. Não procura Deus. Você precisa procurar o Senhor. Você precisa clamar a Deus. Esse centurião não era cristão. Ele não era cristão, não servia a Deus, mas ele procurou a Deus. E quantas pessoas estão dentro da igreja servindo a Deus e não procuram o Senhor em oração? Não fala com Deus, não tem compromisso. Esse homem nunca andou com Jesus. Mas ele foi até Jesus. Porque ele sabia, mesmo ele não estando no caminho, ele sabia que Jesus era a saída, que Jesus tinha a solução. Ele reconhecia a autoridade de Jesus. Tanto que nesse mesmo capítulo, Jesus ele fala, ó, eu vou ir lá e vou curar ele. Eu vou na tua casa. Olha, amado, Jesus quer ir na sua casa, Jesus quer fazer parte da sua família, Jesus quer fazer parte da sua vida. Inclui Jesus na tua história, na sua vida. E ele disse no versículo 8, o centurião, respondendo, disse, Senhor, eu não sou digno que tu entres debaixo do meu telhado. Mas diz apenas uma palavra e meu servo será curado. Irmãos do céu, esse homem, ele, eu não sou digno, porque ele reconheceu, ele estava reconhecendo diante de Deus quem ele era. Ele estava reconhecendo diante de Deus, olha, eu não sou digno, eu não mereço. Quantas pessoas chegam diante de Deus em oração, se promovendo, se colocando em posições. Lembra do jovem rico? Ele chegou até Jesus e disse, o que eu posso fazer para entrar no céu? E Jesus cumpre os mandamentos, mas tudo isso eu faço. Eu cumpro os mandamentos. Se promovendo. E Jesus disse, olha, vai, vende tem tudo que tu tem e dá aos pobres. Aí Jesus revelou para ele que ele não cumpriu os mandamentos. Porque, o primeiro mandamento é amar Deus acima de todas as coisas. Deus tinha dito, vai, vende, tem e me segue. Ele não quis seguir Jesus, amar Deus acima de todas as coisas. E ele não quis amar o próximo como a si mesmo. O que ele tinha, ele não podia dar para os outros. Então, meu amado, esse centurião, ele sabia da caminhada dele. Ele não chegou diante de Jesus se promovendo, dizendo, eu sou o cara, eu sou o general, eu sou o centurião. Não, ele disse para Jesus, olha, eu não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado. Eu não sou digno que tu entre na minha casa. Mas diz apenas uma palavra. Esse homem, mesmo ele reconhecendo essa caminhada, ele vendo que Jesus era superior, ele tinha uma fé que muitos não têm. Muitos que professam o nome de Deus, que cantam louvores todo dia, não têm essa fé aqui. Porque aquele homem diz apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Meu irmão, escute o que eu vou dizer para você. Quantas pessoas não têm essa fé?
Quantas pessoas não acreditam no que Deus pode fazer? Escuta a palavra de Deus, vai na casa de Deus, mas duvida, não acredita. Há pessoas que eles acreditam mais na sua condição do que em Deus. Se Deus dá uma missão, ele olha para a condição. Eu não tenho condição, eu não posso, eu não consigo. Muitas pessoas estão baseadas na condição que têm e não no Deus que serve. Você pode, meu amado, estar ouvindo esta palavra e pensando, mas quem sou eu? O Mefibosete, ele estava lá em Lodebar, que é uma terra esquecida, abandonada, onde ali havia os proscritos, os esquecidos da sociedade. Quando o Ziba chegou lá, aquela serva do rei chegou lá e disse, olha, o rei está te chamando. Ele, quem sou eu? Sou um cão morto. O que o rei quer comigo? Sou um pobre coitado, miserável. O rei está te chamando. Quantas pessoas estão assim? Eu não mereço ir lá. Quem sou eu para Jesus me aceitar? Deus, ele está te chamando. Você que está me ouvindo aí, preste muita atenção no que Deus está dizendo nesta manhã. Você pode ser falho, você pode ser pecador, como esse homem era, mas ele reconheceu a autoridade de Jesus. Ele sabia que Jesus podia livrar ele do pecado, que Jesus podia dar uma nova história para ele, uma nova vida. Mas o Mefibosete lá, ele não acreditou que o rei estivesse chamando ele, dando uma oportunidade para ele. O rei está te chamando, vamos lá. Quando ele leva o Mefibosete até o rei, o Ziba leva ele lá, o rei disse, a partir de hoje vai comer na mesa do rei. Meu amado, Deus está chamando você. Nós somos esse Mefibosete aí, cheio de defeitos e falhas, mas Jesus quer, ele quer que a gente venha fazer parte da família real. O que diz a Bíblia? Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo que é propriedade exclusiva de Deus. Não é isso que diz a Bíblia? Então, meu amado, você foi chamado para estar na mesa do rei. Só que muitos que estão envolvidos no Evangelho duvidam disso. Esse homem não andava com Jesus. Mas ele acreditava que se Jesus falasse uma palavra, um milagre iria acontecer. Quantas pessoas duvidam da palavra de Deus? Se a palavra diz, tudo é possível àquele que crê, então tudo é possível. Mas as pessoas acham que algumas coisas são. As pessoas duvidam daquilo que está escrito. Por isso que aquilo que está escrito não acontece na vida delas. Meu amado, você que está me ouvindo, a Bíblia diz que para os homens é impossível, mas para Deus não. Para Deus todas as coisas são possíveis, não é isso que diz a Bíblia? Mas quantas pessoas estão duvidando do que Deus pode fazer? Quantas pessoas estão duvidando do poder de Deus? E ouve a palavra, está no caminho, mas duvida, não acredita. A Bíblia fala em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Quantas pessoas estão se aproximando de Deus e menosprezando a presença dEle? Não acredita que Deus pode prover, que Deus pode fazer e que Ele é Deus. Tem pessoa que pensa que Deus é do tamanho dela. Deus é do meu tamanho, a minha condição é essa. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Meu amado, está faltando acreditar. Creia em Deus. Não duvide do Senhor. Você que está aí, essa enfermidade aqui, Senhor, não tem cura. Não tem cura para a medicina, mas Jesus é o médico dos médicos. Jesus pode arrancar essa enfermidade da sua vida, mas você tem que se voltar para Deus. Às vezes a pessoa faz promessa, ela promete, não, se eu me curar,
eu vou seguir o Senhor, eu vou começar a seguir o Evangelho, mas Deus sabe o presente e o futuro. Deus sabe todas as coisas, e às vezes a pessoa está falando no momento da dor, no momento da enfermidade, mas Deus já sabe que ele não está sendo verdadeiro. Mas você precisa ser verdadeiro com Deus, porque Deus é verdadeiro com você, tá? E a Bíblia fala que esse homem, ele não andava com Jesus, ele era um centurião de Cafarnaum. Mas ele diz apenas uma palavra: eu sei que meu servo vai ser curado. Lembra do menino lá? É o outro centurião. Vê que o pessoal de fora tinha mais fé do que o povo evangélico, o povo de Deus? Outro centurião chegou em Jesus e disse: meu filho está doente lá, está morrendo. E aí Jesus disse: vai para casa, teu filho está vivo. O menino estava morto. Mas Jesus disse para ele: vai para casa, teu filho está vivo. Ele pegou e foi para casa, acreditando na palavra que Jesus falou. Quando ele chegou em casa, o menino estava vivo. Ele perguntou: que hora que o menino está vivo? Que hora que o menino acordou? E aí a família disse: tá o horário. E aí o centurião se deu de conta que foi a hora que Jesus falou: teu filho está vivo. Meu amado, a palavra de Deus, aqui na palavra de Deus, isso aqui é uma palavra poderosa. Ela é viva. Quando você acredita nela, o que está nela se manifesta na sua vida. Quando a Bíblia diz: crê em Jesus, será salvo tu e a tua família, você precisa crer nisso. Você pode estar sozinho, mas se você acredita nessa palavra, a palavra de Deus diz: crê em Jesus, será salvo tu e a tua família. Eu acredito nessa palavra, mas hoje, mas amanhã, eu sei que a minha família vai servir a Deus. Lembra do José? Do Josué? O Josué não perguntou para a mulher dele: quer seguir esse Deus? Não perguntou para o filho: quer seguir esse Deus? Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi o que ele falou. Ele estava profetizando: eu e a minha casa vamos servir a Deus. Porque é esta palavra: crê no Senhor Jesus, será salvo a tua família. A palavra de Deus promete, vai acontecer. Eu não duvido disso. Irmãos, eu fui o primeiro a aceitar Jesus na minha família, entregar a vida de fato. E durante muito tempo, a minha família não servia a Deus. Mas eu sempre acreditei nessa passagem da Bíblia. Sempre acreditei. Até que um dia, a família começou a se voltar. A minha mãe diaconisa aqui na igreja, minha irmã mais nova também, minhas outras irmãs estão envolvidas com Deus aqui, meu irmão. Faltam poucos irmãos. Mas foi vindo um por um. Meu padrasto, foi construir a igreja. Envolvido na obra também, tem muita coisa para Deus operar na vida de todos, inclusive na minha, mas estou no caminho. Tem que acreditar. Mas esse aí não tem jeito. Isso é o que você pensa. Você acredita dessa maneira. Mas a Bíblia está dizendo aqui, que o centurião diz apenas uma palavra: eu sei que meu servo vai ser curado. Meu irmão, creia na palavra de Deus. Creia. Por que você duvida tanto? Porque, olha aqui, a Bíblia fala que aqui é outro princípio, tá? A gente não respeita esse princípio, não tem como os milagres acontecer se a gente não obedece a Escritura. Aí o centurião disse assim, versículo 8. O centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Mas diz apenas uma palavra e meu servo será curado. Versículo 9. Pois também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Digo a esse: vai, e ele vai. A outro: faz isso, e ele faz. E ao meu criado: faz isso, e ele faz. Sabe o que está nos ensinando aqui? Ele está dizendo: eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldado às minhas ordens. Quer dizer, estou sujeito à autoridade, estou debaixo de uma autoridade. E tenho soldado às minhas ordens. Quer dizer, eu estou debaixo de uma autoridade e também sou uma autoridade. Porque eu digo a esse: vai, e ele vai. Quer dizer, ele estava dizendo um princípio de que todos nós estamos debaixo de autoridade.
Sempre tem alguém acima de nós. E nós sempre vamos estar acima de alguém. O centurião não era cristão, mas ele sabia desse princípio. Ele está dizendo, eu sou homem sujeito à autoridade, eu estou debaixo de uma autoridade. Mas eu tenho soldado as minhas ordens. Eu digo a esse vai e ele vai. Eu digo a outro faz isso e ele faz. Sem questionamento, sem conflito. Hoje, meu, hoje, o ser humano tem dificuldade de reconhecer a autoridade. É a juventude que não respeita o policial, não respeita o professor na escola. As pessoas estão perdendo, hoje em dia, o respeito pelas autoridades. Como que Deus vai abençoar? Não respeita o pai, não respeita a mãe, não respeita o pastor. Como que Deus vai abençoar? Eu disse, eu sou homem sujeito à autoridade, estou debaixo de uma autoridade. Sou obediente. E tenho pessoas às minhas ordens, eu digo a esse vai e ele vai. Por que ele diz, eu digo a esse vai e ele vai? Por que o servo vai? Porque ele é exemplo para o servo. Ele é exemplo para o servo. Eu estou debaixo de uma autoridade. Então eu estou me submetendo também. Então, ele sabia que Jesus era uma autoridade. O Senhor é uma autoridade. O Senhor não é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor é uma autoridade. Se eu digo ao meu servo vai e ele vai, eu tenho certeza que o Senhor vai falar uma palavra, alguém vai obedecer. E o que diz a Escritura em Hebreus 1,14? Que os anjos trabalham para aqueles que temem a Deus. Então, meu amado, ele sabia, se Jesus falar uma palavra agora, alguém vai obedecer, um milagre vai acontecer lá. Então, meu amado, nós precisamos entender esse princípio. O princípio da autoridade. Para que Deus possa abençoar. Em Romanos 13, a Bíblia fala, né, sujeitados a todas as autoridades, que não tem autoridade que não venha de Deus. E aquele que resiste à autoridade, resiste à ordem de Deus. Então, é uma ordem de Deus. E as pessoas hoje em dia têm essa dificuldade de reconhecer, né, reconhecer a autoridade. E aí, meu amado, fica difícil o milagre acontecer na vida deles. A Bíblia fala que quando ele falou essa palavra, versículo 10, e maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas como que pode um homem que não me acompanha ter uma fé dessa? Acreditar que se eu falar uma palavra aqui, vai acontecer um milagre lá. Às vezes, amado, tem pessoas que estão distantes. Pastor, tem o senhor vir aqui orar? Mas a irmã só mora em outra cidade, eu posso interceder daqui. A pessoa não consegue acreditar que se eu interceder daqui, lá onde ela está, o milagre vai acontecer. Tem pessoa que tem dificuldade de acreditar nisso. Ela tem que estar presente para o milagre acontecer. Você precisa crer, meu amado. Você que está me ouvindo aí. De repente você está com problema, você está enfrentando luta e prova. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que em parte falamos, em parte profetizamos. Então, se eu disser uma palavra agora e você acreditar, em parte falamos, em parte profetizamos. Eu profetizo. Receba a cura aí onde você está. Essa dor vai desaparecer agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Hoje essa porta vai estar aberta para você. Receba esta palavra aí. Estou profetizando agora. E se você crê, vai acontecer. Ainda esse mês, você vai ver membros da sua família se voltando para Deus. Porque em parte falamos, em parte profetizamos. Deus disse para o profeta, profetiza sobre esses ossos e eles viverão. Então Deus mandou profetizar. Tá? Estou profetizando aqui. Em nome de Jesus Cristo. Deus vai abençoar a sua casa.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E diz apenas uma palavra e meu servo será curado. Jesus ficou maravilhado, Jesus ficou feliz, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus ficou feliz, ficou alegre por causa da fé daquele homem. Não adianta, meu amado, você fazer um monte de coisa na igreja, um monte de coisa, você fazer apresentações bonitas, se você não tiver fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível. Sabe o que significa a palavra impossível? Agradar a Deus. É impossível. Você precisa ter fé. Eu não posso, mas Deus pode. Eu não tenho, mas Deus tem. Eu não consigo, mas Deus vai me ajudar. Deus é comigo. Davi estava lá no campo e disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Onde está a sua fé? O que fez você desfalecer? O que fez você perder a fé? Começou a olhar para o erro dos outros. De repente a sua fé estava depositada no fulano, no ciclano. Sofreu uma decepção. Mas a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deposite sua fé em Deus. Acredite no Senhor. Ele pode te ajudar. E Ele quer. Como Ele disse para o centurião: eu vou curar esse homem, eu vou dar saúde para ele, eu vou na sua casa. Deus quer, Ele quer. A Bíblia diz que estava um leproso no caminho de Jesus, e aquele leproso estava ali, e Jesus disse para ele: o que queres que eu te faça? Jesus está perguntando para você agora: o que queres que eu te faça? E aquele leproso disse: eu quero ficar limpo. Aí vem a pergunta que eu vou fazer para você aqui agora. Jesus sabia o que aquele homem queria ou não sabia? É lógico que sabia. Mas por que Jesus disse: o que queres que eu te faça? Porque tudo que Deus quer é ter comunhão. Ele quer ter intimidade com você. Ele quer que você ore, que você seja de oração, que você converse com Deus, que você venha ter esse compromisso com o Senhor. Você fala com um monte de pessoa, com um monte de gente, menos com Deus. Deus perguntou: o que queres que eu te faça? E aquele homem disse: eu quero ficar limpo. E Jesus disse: então fica limpo. Olha só, meu amado, o que você quer que Deus faça? Você precisa crer, mesmo que diante dos teus olhos a visão seja contrária. Na vida, às vezes te abre a janela, a visão não é boa. Mas na casa, às vezes tem outra janela. Abre a outra janela, a visão vai ser outra. Na vida nós temos que aprender a abrir janelas que vão dar uma visão melhor. Para quê? Para que a gente não fique focado naquele problema, naquela dificuldade, como se aquilo ali fosse a nossa vida. Entenda, meu amado, que Deus, Ele não quer que você fique prostrado nos problemas. Se prostre para Deus. Adore a Deus. Os problemas não são Deus. Deus pode resolver os seus problemas. Mas você precisa tirar a visão desse problema, desse foco aí. Lembra do homem lá que estava na frente da igreja? Atos capítulo 3? Ele estava na frente da porta formosa lá. E ele estava sentado numa cadeira. Sabe que nos últimos tempos, muitos pregadores, muitas pessoas dizem assim, ó: não olhe para mim que eu não tenho nada para oferecer. Por incrível que pareça, essa palavra está errada. Sabe por quê? Aquele coxo estava sentado na frente da porta formosa, estava sentado na frente da igreja, está em Atos capítulo 3. E Pedro e João estão entrando no templo. Eles estão entrando e viram aquele homem pedindo esmola. E Pedro disse: olha para nós. Como que as pessoas não podem olhar para você? Se você serve a Cristo, se você serve a Deus. A Bíblia diz: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas obras e glorifiquem a Deus. Não é isso que está escrito? Pedro disse: olhe para nós. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho. Quem foi que disse que você não tem? Você tem. Pastor, o que eu tenho? Jesus.
Jesus. E Jesus é tudo. O que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ele não colocou a mão, ele deu uma palavra para aquele homem. Estou dando uma palavra para você agora, nesta manhã. Levante a cabeça. Levante e ande. Que significa levante e ande? Levanta, tome uma atitude. Faz alguma coisa. Não fique prostrado aí. Não fique sentado de cabeça baixa. Pedro disse, olhe para nós. Quer dizer, tira a cabeça, tira os olhos do problema. Para de olhar para baixo. Para de olhar para a situação. E Pedro disse, olhe para nós. Meu amado, para de ficar olhando para essa situação, para esse problema. Para onde eu devo olhar, pastor? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não é isso que diz a Bíblia? Olhe para Deus. Enquanto você olhar para os problemas vão te dominar. Mas se você olhar para Deus, se você olhar para o Senhor, a vitória virá, em nome de Jesus. E a Bíblia fala que aquele homem que estava na frente da porta formosa se levantou, deu um salto. Sabe o que significa dar um salto? A tua vida financeira vai saltar. A tua vida familiar vai saltar. Vai dar um salto, vai dar uma viravolta. Receba esta profecia, receba esta palavra aí. Mas ele entrou para dentro do templo, cantando e adorando a Deus. Deus faz um milagre. Deus abençoa. As pessoas não procuram Deus, não vão para dentro do templo. Esse homem estava todo dia na porta, mas não entrava para dentro. Recebeu o milagre, foi grato. Ele entrou para dentro. Por que você tem dificuldade de entrar? A Bíblia fala em Salmos 84:4, bem-aventurado aqueles que habitam na tua casa e te louvam todos os dias. A Bíblia fala em Salmos 84:10, um dia na casa de Deus vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Por que você não vai na casa de Deus? Deus vai fazer um milagre, pode ter certeza disso, mas você precisa entrar. Não fique do lado de fora, entre. A Bíblia diz que ele entrou para dentro do templo. Enquanto ele estava ali fora, estava doente. Ele foi curado, a primeira coisa que ele fez, entrou para dentro do templo. E aqui, voltando à história do centurião, Jesus ficou maravilhado com a fé desse homem. A fé, não tem nada que agrade a Deus mais do que a fé. A fé agrada a Deus mais do que qualquer outra coisa que você possa fazer. Tá? Quando alguém diz, vamos fazer tal coisa, você, não, vamos fazer. Você tem fé. Agora, vou fazer tal coisa. Não dá. A pessoa viu 1001 dificuldades e barreiras, a pessoa enxerga todo tipo de dificuldade. Todo tipo de dificuldade. Menos o Deus que ela serve. A pessoa não consegue enxergar que Deus está com ela, que Deus vai dar vitória. Olha aí, o mar vermelho está na nossa frente. Deus abre o mar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse aqui, versículo 10, e maravilhando-se Jesus, ouvindo isso, disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Nem mesmo no meio do meu povo eu encontrei uma fé como essa. Versículo 11. E eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Versículo 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Está acontecendo, irmãos. O ateu está aceitando a Jesus. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Muitos que não fazem parte. Eles estão vindo. Estão aceitando. E os filhos do reino estão sendo lançados fora. Como diz aqui, e os filhos do reino serão lançados fora nas trevas exteriores. Por quê? Porque está dentro da igreja há 20 anos, há 30 anos, 40 anos e não toma posição.
Às vezes a pessoa é um igrejeiro, mas não é cristão. Não é o tempo da igreja, é o tempo de conversão. Pode ter 10 anos na igreja, 20 anos na igreja. Às vezes, não leve a mal a expressão que eu vou falar, mas para entender, a pessoa é caduco na igreja e está sempre vivendo a mesma luta, sempre vivendo a mesma lamúria. Um monte de gente precisando dele e ele sempre, Senhor, coitadinho de mim, pobrezinho de mim e tal, e as pessoas morrendo do lado dele. As pessoas precisando de Deus do lado dele. Ele está há 10 anos, 20 anos na igreja e não tomou posição. Porque luta e prova todo mundo tem. Que a pessoa às vezes pensa que só ela tem luta e prova no mundo. Todo mundo tem luta e prova. Só que tem pessoas que foram chamadas para ser vencedor. A Bíblia diz que os filhos de Deus vencem o mundo. É a Bíblia que diz. E os filhos de Deus vencem o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Não é isso que diz a Bíblia? É fé. Então tem pessoas que eles sabem se comportar na hora dos problemas e das dificuldades. Eles não se abaixam, eles não se entregam. Mas eles vão direto no autor da vida. Eles falam com Deus, levantam a cabeça, não sei que Deus está comigo. Mas tem aquelas pessoas que estão sempre, coitadinho de mim, eu preciso disso, eu preciso daquilo, ninguém me ajuda. E está 10 anos, 20 anos, 30 anos na igreja. Uma vida toda na igreja. E aí aquela pessoa que chega ontem, chega hoje na igreja, já fica motivado pela fé, acredita em Deus, nunca andou com Deus, mas ele acredita, ele crê. Por isso que Deus está dizendo que muitos filhos do reino serão lançados fora, nas trevas. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, meu amado, não basta simplesmente você ter a posição de vir na igreja, você precisa acreditar em Deus, você precisa ter esse envolvimento com Deus. Você precisa, crer de fato. Sabe, quando Jesus expulsou o espírito do menino lá que estava convulsionando, o pai do menino, os discípulos vieram aqui e não puderam expulsar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, olha a pergunta do homem. Se o Senhor pode, já pensou fazer uma pergunta dessa para Deus? Se o Senhor pode, será que o Senhor pode? Será que o Senhor pode fazer? Jesus olhou para ele e disse, se pode. É uma exclamação, né? Jesus está dizendo, tu está perguntando para mim se eu posso. É isso que Jesus quis dizer. Quando ele falou, se pode. Aí Jesus disse, tudo é possível aquele que crê. Então, meu amado, aqui, muitos filhos do reino serão lançados fora. E ali haverá pranto e ranger de dentes, porque está 20, 30, 40, 50 anos na igreja e ainda duvidando, e ainda fugindo da missão, porque não crê que Deus está com ele. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como tu creu, te aconteça. Vai acontecer com você da maneira que você crê. E como você creu, lhe aconteça. É como você crê. Se você crê que pode só até ali, você vai só até ali. Se você crê que pode ir mais além, você pode. Como tu creu, te aconteça. E naquela mesma hora, o seu servo curou. Porque ele acreditou. Se Jesus falar uma palavra, vai ser curado. Foi o que aconteceu. Que você possa tomar posse dessa palavra na sua vida. Que Deus possa abençoar você, receba o milagre. Em nome de Jesus Cristo agora. Nesse exato momento que você receba o milagre de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Não é no meu nome, é no nome de Jesus. Receba. Eu tenho certeza. Você ainda vai mandar mensagem para o programa e ainda vai dar um testemunho. Pastor, lembra que o senhor falou lá? Aconteceu. Que não foi eu. É a palavra de Deus que está dizendo.